Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar de língua portuguesa, tá bom? Nós vamos dar continuidade à formação de palavras, agora utilizando as terminações isse e isse. Isse com C e isse com dois S, ok? Vamos ver as regrinhas? Ó, a Pro preparou para vocês aí um mapa mental. Então, gente, ó, a Pro preparou para vocês um mapa mental. Um mapa mental é uma estratégia de estudo bem interessante que nós fixamos com mais facilidade as principais informações sobre o conteúdo que está sendo estudado, tá bom? Então, a Pro preparou aqui um mapa mental bem interessante, tá bom? Então, nós estamos falando de terminações, ok? Que terminações são essas, Pro? A terminação isse com C e isse com dois S, ok? O que essas terminações têm em comum? Ó, essas terminações têm em comum o som. O som é bem parecido e às vezes faz a gente confundir aí na hora de escrever a forma correta das palavras. Então a gente precisa ficar atentos quando usamos o isse e quando usamos isse com C e quando usamos isse com dois S, ok? Então bora lá, ó. Essas terminações, elas são utilizadas para formar palavras, como eu disse para vocês. Essas terminações, elas formarão palavras derivadas a partir de uma palavra primitiva. Só que nós vamos adicionar os sufixos. Sufixos? Sim, sufixos. Lembra da aula anterior? Sufixo, ela vem depois da palavra primitiva. Ela se junta com o radical e forma novas palavras, ok? Então, eu preciso de alguns conhecimentos importantes para saber quando eu uso isse com C e quando eu uso isse com dois S. Então, gente, ó, nós vamos utilizar o isse com C quando essa palavra for classificada como substantivo. Substantivo? Sim, eu disse para vocês lá na nossa live. O que é substantivo? Tá? Explique de novo, né? Porque a gente precisa fixar essa informação na nossa cabeça. Substantivo é uma classe gramatical. Tá? Nós pegamos todas as palavras da língua portuguesa e classificamos elas em classes. Então, substantivo é uma das classes que nós utilizamos com a função de nomear as coisas. Palavras que nomeiam os seres em geral. Então, tudo que eu utilizo, toda palavra que eu utilizar para nomear uma coisa, um objeto, nomear uma pessoa, um estado, uma cidade, essas palavras são classificadas como substantivo, tá bom? Nós vamos utilizar algumas dessas palavras como substantivo. Quando nós formos formar outras palavras e a terminação que nós vamos utilizar é isse e for substantivo, esse isse tem que ser com C, ok? O isse com dois S, ele é utilizado para as palavras que são classificadas como verbo, ok? E o que é verbo, tá? Eu já disse para vocês também, o verbo é a palavra que indica uma ação praticada por um sujeito, por uma pessoa, ok? Todos os verbos que têm essa função aí de indicar uma ação. Às vezes nós vamos encontrar palavras classificadas como verbo que indicam um estado e que também indicam um fenômeno da natureza, ok? Mas para vocês não perderem assim a linha do raciocínio do nosso mapa mental, o verbo que nós vamos utilizar, ele vai indicar uma ação, ok? Então a gente vai ver aí essas diferenças que são importantes para escrever aí de forma correta, ok? Então vamos passar aqui para o próximo slide para a gente ver alguns exemplos das terminações que nós estamos aqui estudando, ok? Então, ó, usando aí a terminação isse com C, nós temos a palavra peraltice, guludice, velhice. E usando aí o isse com dois S, nós temos a palavra dormisse, partisse, subisse, ok? Então, isso aí são exemplos de palavras derivadas. Observe aí no mapa mental que a Pro destacou para que vocês possam observar esse acréscimo que está sendo adicionado à palavra primitiva, ok? Então, nós vamos ver aqui cada uma dessas terminações separadamente. A primeira palavra que nós vamos aqui analisar é a palavra peraltice. Então, observe, ó, a palavra peraltice vem de peralta. Peralta mais isse, peraltice. Aí tem uma frase. O garoto já aprontou muita peraltice. Aí, quando eu vou escrever a frase, eu fico na dúvida. Ó, peralta é um substantivo. O peralta, a criança é peralta.
Peralta é uma palavra classificada como substantivo. Pro, e se eu não souber? Lembra lá da nossa aula anterior? O dicionário, ele traz a classe gramatical. Então, quando eu tiver dúvida, eu posso ir aí no dicionário, os dicionários online, os dicionários que tem aí nos aplicativos do nosso celular, e também eu posso ir no dicionário padrão, tá bom? Que a gente tem em casa, os pais de vocês também devem ter, certo? A gente busca a classificação da palavra e a gente aplica aí a regra de forma correta, certo? Eu tenho uma palavra guludice, a palavra guludice vem de gula, então gula é a palavra primitiva, gula mais esse, guludice, tá? E eu tenho uma frase, olha, eu tenho uma frase, eles são classificados pelo tamanho da guludice. Ok, então guludice tem um sentido, tá ligado? Da gula, né? Só a gente pensar aí para compreender o significado desta palavra. Nós temos a palavra velho mais ice. Palavra velho mais ice, velhice. Então, ó, observe que todos os sentidos estão relacionados às palavras primitivas, ok? Então, eu tenho uma frase. Na velhice, as coisas se tornam mais simples, mais leve, não é isso? Ok? Então, vamos agora observar aqui os exemplos das terminações com 2 S's. Dormisse, partisse e subisse. Ó, lembra que eu disse para vocês que se tem 2 S's é verbo? Então, vamos observar? Ó, a palavra primitiva é dormir. Dormir mais esse, dormisse. Eu tô fazendo aí a conjugação desse verbo, ok? Utilizando aí essa terminação, certo? Olha, observem a frase. Seria melhor se o senhor dormisse agora. Então, observe que a palavra dormisse, ela passa um sentido de possibilidade, tá? É nesse sentido que sempre vem aí uma partículazinha, né? O se. Ó, de quando em quando, a partícula se, ela vem aí acompanhando o verbo dormisse. Por quê? Porque ele quer passar essa ideia de uma possibilidade de algo acontecer ou que tivesse acontecendo aí no passado. Então, observe, gente, ó, a frase. Seria melhor se o senhor dormisse agora. Então, observe que a ação praticada aí por esse senhor é dormir. Só que, quando nós utilizamos essa partícula esse, nós estamos passando uma ideia de possibilidade. É por isso que, de vez em quando, vocês vão ver, vão perceber a presença do se, acompanhando a palavra dormisse ou outras palavras que tenham essa terminação com 2 S's. Ok? Então, é por isso que a frase ficou assim. Seria melhor se, né? Não aconteceu. O senhor dormisse. Ok? Então, é algo que a gente pode perceber e que vai facilitar aí na hora que a gente for escrever essas palavras. Observe que vai acontecer algo parecido com partir, né? O verbo é partir, né? E a terminação isse, partisse. Então, isse, a ideia de possibilidade. Observe a frase. O que ele faria se eu também partisse? Se eu também partisse. Então, significa a possibilidade de partir, né? O que ele faria se eu partisse? Ok? Então, observem aí que é nesse sentido que a gente fixa essas informações, né? E a gente passa a escrever aí cada vez melhor a língua portuguesa. Então, observe, subir mais isse, subisse. Então, observe como fica a frase. Se subisse pelo elevador, chegaria mais rápido, tá? Então, vocês perceberam aí a presença do se nas 3 frases. Então, eu coloquei o se exatamente para que vocês percebessem o sentido do uso dessa terminação, ok? Então, gente, ó, a pró, ela vai ficando por aqui e eu espero ter ajudado vocês a compreender o conteúdo e que vocês possam utilizar essas regras para fazer as nossas atividades, ok? Beijos da Promark Leite.